tema de lemas. Quem acompanhou todo o tema aí? Quem durante esse tempo que a gente falou sobre diversos dilemas, foi curado acerca de algum desses dilemas que foram abordados? Quem foi curado aí? Levanta a mão. Top. Enfim, compartilha teu testemunho aí com quem está do teu lado, o que rolou na tua vida, o que Deus fez, enfim, o que aconteceu contigo. Um minutinho aí. Louco? Quem ouviu algo muito bom, levanta a mão aí. Legal. Vamos ficar em pé? Fique em pé aí no seu lugar. Uma das coisas que nós temos que aprender caminhando com Cristo é agradecer por tudo que Ele faz. E muitas vezes a gente vai vivendo e vai experimentando tantas coisas sobrenaturais. Por exemplo, a gente participou de um momento sobrenatural, velho. O que foi o louvor hoje, não é verdade? Pô, a galera arregaçou demais. E muitas vezes a gente não tem gratidão, a gente vai vivendo, posta no Facebook, e acabou. E o que Deus fez na vida de algumas pessoas, eu sei, compartilhei do testemunho de várias pessoas, foi algo sobrenatural, digno de gratidão eterna a Deus. E uma das coisas que muitas vezes a gente não se percebe é da onde a gente foi tirado, da onde nós saímos. E quando a gente está bem, a gente olha para tudo aquilo que está vivendo e acha que é mérito próprio. E deixa eu te contar uma novidade: nada na vida é mérito. Essa coisa de meritocracia é conversa para boi dormir. Porque tudo que nós temos é graça de Deus. Absolutamente tudo. Inclusive aquilo que você experimentou durante esse tempo. Amém? Então baixa tua cabeça, fecha seus olhos. E tenha um momento pessoal de gratidão a Deus. Se Deus fez algo na tua vida, agradece Ele. Fala, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor falou comigo, obrigado porque você me tocou, me curou, me sarou. Senhor, nós somos tão agradecidos a Ti, Pai. Tão agradecidos porque não precisamos mais viver na ilusão de que nós somos bons o suficiente. Não precisamos mais viver na ilusão de que nós conseguimos com a nossa própria força. Nós encontramos a resposta para nossas perguntas e enigmas e dilemas. Eu quero te louvar, Pai, por isso. Quero te louvar pelo testemunho que cada um aqui tem para compartilhar. Testemunho de transformação, testemunho de libertação, testemunho de cura. Eu quero te agradecer por isso, Pai. Porque nós reconhecemos que isso só pode ter vindo de Ti. Obrigado, Pai. Que nos faz pessoas gratas com o Teu mover, pessoas gratas com aquilo que o Senhor tem operado e feito nas nossas vidas e no nosso meio. E nessa noite, mais uma vez, fale conosco e nos dê discernimento e revelação da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, velho. Testemunha acerca daquilo que Cristo fez na tua vida. Porque a tua história, como as histórias que João contou no livro dele, ela pode servir de sinal para que as pessoas creiam em Jesus. Se você soubesse o número de pessoas que sofrem a dor da traição, que sofrem a dor do luto, que sofrem a dor do abuso e que precisam de alguma esperança, de alguma luz, de alguém orientando, de alguém direcionando,
compartilhando daquilo que viveu, daquilo que experimentou e daquilo que Deus fez. Se você soubesse, você sairia falando para os 4 cantos da terra, se é que a terra tem canto, né? Mas seria falando para os 4 cantos da terra acerca daquilo que Cristo fez com você. Isso me chama muita atenção naquela mulher, a mulher samaritana, que inclusive a gente falou durante esse tema, lembra? Jesus conversa com ela, Jesus cura ela do abuso, trata ela com dignidade, com respeito. E o que aquela mulher faz? Ela conta acerca daquilo que Deus fez na vida dela. Sabe do que o mundo precisa? O mundo não precisa de teologia. O mundo precisa de provas vivas de que Deus é real, existe, está vivo, operando e movendo nos nossos dias. E o teu testemunho é a prova viva do que Deus é capaz de fazer. Amém? Então, só um encorajamento a respeito disso. Hoje, a gente vai encerrar o tema e vamos falar sobre a mãe de todos os dilemas. A matriarca de todos os dilemas. A gente vai falar sobre rejeição. Por que é a matriarca? Porque é a mãe de todos os dilemas. Porque falar sobre rejeição é falar sobre a atitude ou o ato humano mais perverso. Talvez quando você, até num GP, ou hoje mesmo quando você está ouvindo agora, rejeição. Mas a gente não falou sobre abandono. Primeira lição, abandono é diferente de rejeição. É outra coisa, totalmente diferente. Rejeição tem a ver com um aspecto nato. Em todos nós fomos feitos de maneira individual, de maneira singular. Você tem uma impressão digital que só você tem. Descobri uma outra coisa esses dias, que você tem as cordas vocais que só você tem. Que coisa louca. Ninguém mais tem as cordas vocais afinadas ou desafinadas no tom teu. É só você. Você é único, você é singular, você foi planejado, você foi arquitetado. Você não foi uma linha de produção. Sabe? Tipo, correndo naquela esteira e você lá saindo naquela esteira e mais um, e mais um, e mais, isso aí deu defeito. Não. Até os teus defeitos foram pensados. Até aquilo que você pensa ser deficiência, na verdade era plano de Deus, era obra de Deus, era a mente de Deus trabalhando e te arquitetando. Porque quando nós falamos sobre rejeição, na verdade o que nós estamos falando não é sobre rejeitar uma pessoa isoladamente, mas é sobre rejeitar o próprio Criador, que nos fez de maneira singular, que nos fez de maneira especial. E aí a gente observa na sociedade rejeição e bullying em todos os níveis, em todos os sentidos. Gente rejeitada por sua cor, gente rejeitada por suas origens, gente rejeitada pelos seus traços culturais, étnicos, gente rejeitada pelo seu modo de falar, gente rejeitada porque é baixinho, gente rejeitada porque é alto, gente rejeitada porque é gordinho, gente rejeitada porque é magrinho, gente rejeitada porque não é gordo nem magro, gente rejeitada porque tem cabelo ruim, gente rejeitada porque acha que tem cabelo bom, mas é ruim como o outro. Gente rejeitada de todas as espécies, de todo jeito, de todas as maneiras, rejeitando a obra do Criador. Quem aqui já foi bulinado? É triste, velho. É tenso olhar para esse quadro porque, enfim, provavelmente você já deve ter ouvido algumas reportagens a respeito de bullying, as consequências que isso causa na mente e na vida de uma pessoa. A quantidade de homicídios, suicídios, por causa de alguma forma motivados através do bullying, cresce demais. Quer ver? Acho que você já percebeu que eu tenho uma língua arrastada, não é? Quem já percebeu isso?
Não percebeu? Ah, que bom, percebeu. Eu tinha a língua presa. E, mano, aí, na verdade, todo mundo falava que tinha a língua presa. Aí, nos meus 12 anos, a minha mãe prevendo na sabedoria dela que eu seria bulinado, ela foi e me levou num fonoaudiólogo, para o fonoaudiólogo me tratar. Sabe o que eu descobri naquele dia? Que eu não tinha língua presa, que eu tinha língua preguiçosa. Putz, até minha língua era pecadora, velho. Tá entendendo? A minha língua era preguiçosa. E ela falou, isso aí não tem como não. Valeu, obrigado pelo apoio. Inclusive eu fui, fiz uma cirurgia tal lá, para cortar o freio e tudo mais, mas não resolveu não, porque minha língua era preguiçosa mesmo. Ela falou, isso aí é só exercício, você tem que fazer exercício de falar e tal. Aí hoje eu prego umas 7 vezes por semana para ver se resolve, mas não resolveu ainda não. Mas eu lembro que quando eu era menor, cara, eu sofria pra caramba por causa disso. Porque eu pensava que Deus tinha errado. Sabe? Tava rolando a linha de produção, ele errou, putz, deixei ele aí com a língua preguiçosa. Eu achava que Deus tinha errado. E sofri, chorei, fiquei mal. As meninas na época da adolescência achavam isso charmoso. Mas isso não era charmoso, velho. Vamos ser bem honestos. E eu olhava para aquilo tudo, e aquilo me machucava muito. Me machucava muito. Mas me machucava, porque eu não entendia um pouquinho de Deus. E acerca desse Deus que a gente vai conversar e falar sobre rejeição. Para isso, abre a tua Bíblia em João, no capítulo 9. Quem curtiu ler João durante esse tema todo aí? João, capítulo 9, versículo 1 em diante. Você já sabe, deixa aberto aí que a gente vai lendo versículo por versículo, ok? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Observe, ele nasceu cego. Não foi uma causa, lembra do paralítico? Lembra que a gente percebeu que teve uma causa que gerou paralisia nele? Esse cara aqui não, ele nasceu cego. Esse fazia parte da identidade dele. Ele era cego. Ele não desenvolveu cegueira, ele não teve glaucoma, ele não teve toxoplasmose ou algo do tipo que, enfim, deixou ele cego. Não. Ele era cego de nascença. Ele saiu do ventre da mãe dele, ele saiu da fábrica da mãe dele, cego. Olha só. Seus discípulos de quem? De Jesus. Com o discípulo dele não precisa de mais nada, né? Olha só. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Discípulo bom. A pergunta deles é o quê? Esse cara aí é defeituoso. Ele tem defeito. Por que ele tem esse defeito? Porque o pai dele pecou, e aí você foi lá e pesou a mão sobre 10 gerações para frente? É uma maldição hereditária. Foi o pai ou foi ele? É bizarra essa pergunta, porque ele era cego de nascença, né, velho? Ele pecou no ventre da mãe. Que loucura. A mente fértil deles. Estava lá no ventre e tal, gula, comeu demais, pecou, nasceu cego. E eles conjecturaram todo tipo de maldade para justificar a singularidade daquele homem cego. Pensaram que os pais haviam pecado, que ele havia pecado, que algo havia acontecido de errado, que alguém não tinha passado, que alguém tinha deixado passar desapercebido.
que no momento que Deus estava criando ele, os anjos não perceberam que ele estava sendo gerado de maneira equivocada. Pensaram todo tipo de maldade. Mas olha o que Jesus diz: nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus fosse manifesta através da vida dele. Jesus passou a vassoura em todo mundo, não é? Tipo, cala a boca, velho. Estou andando com vocês há tanto tempo. E vocês ainda encaram Deus dessa maneira? Vocês ainda acham que Deus é como esses deuses gregos? Esses deuses implacáveis, esses deuses que querem azucrinar a vida das pessoas? Vocês estão viajando. Presta atenção. Nem ele, nem os seus pais pecaram. Ele nasceu assim, para que a obra de Deus fosse manifestada através da singularidade dele. Olha aí para quem está ao teu lado e diga: você nasceu assim. Porque Deus tem um plano de glorificar a Ele através da tua singularidade. Você entendeu isso? Você nasceu alto não porque Deus te amaldiçoou. Você nasceu alto porque Deus quer manifestar a glória dele de alguma forma por você ser alto. Eu nasci com língua preguiçosa, língua pecadora. Porque Deus de alguma forma queria me usar nisso. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo. Você lembra do Paulo? A palavra diz que ele tinha um espinho da carne, que era uma doença ou alguma coisa no aspecto físico dele. Os teólogos acreditam que era algum tipo de cegueira, que Deus não curava. Agora, mano, presta atenção. Você imagine curar 1000 pessoas, ressuscitar morto, curar paralítico, curar cego, curar tudo quanto é tipo de gente. E a tua cegueira não é curada. Você não ia ficar meio bolado, não? Tipo, como é, velho? Só libera um pouquinho aqui, 10%, tá valendo. Mas Deus, presta atenção, quis que o apóstolo Paulo tivesse aquela característica. E o apóstolo Paulo percebeu isso. Qual foi a percepção dele? Deus permitiu que tivesse espinho na carne para que eu me lembrasse que a graça dele me basta. E o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você é exatamente quem Deus pensou que você seria. Eu não estou dizendo que você faz exatamente o que Deus queria que você fizesse. Eu estou dizendo que você é exatamente quem Deus pensou que você seria. Mais uma vez, essas afirmações são importantes. Olha para quem está ao teu lado e diga: você é exatamente quem Deus quis que você fosse. Olha só. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Olha o que Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A luz foi um termo emprestado, inclusive, na história por um movimento filosófico ideológico que foi o iluminismo. E o iluminismo veio com uma proposta de iluminar as trevas. Foi uma era, um tempo da história. Grande parte dos conselhos de direitos humanos, democracia, enfim, surgiu lá no iluminismo. Jesus ele estava dizendo que ele veio ao mundo em trevas para ser luz, para esclarecer as coisas, para libertar as pessoas da ignorância, para libertá-las da prisão intelectual que elas viviam. E a prisão intelectual que eles viviam era a prisão de pensar que Deus se agradava de um determinado estereótipo ou aspecto físico. E qualquer pessoa que superasse ou ficasse aquém
desse estereótipo ou desse aspecto físico, simplesmente era amaldiçoado por Deus. Jesus vem e fala, para tudo, vocês não estão entendendo, velho. Deixa eu colocar um pouco de luz em vocês. Vocês são quem exatamente eu pensei que vocês seriam. Sabe, você tem um porte físico maior, Deus pensou isso. Você tem um porte físico menor, Deus pensou isso. Você tem língua presa, Deus pensou isso. Você é calvo, Deus pensou isso. Você tem muito cabelo, Deus pensou isso. Você é um peludo, quase um lobisomem, Tony Ramos, Deus pensou isso. Deus pensou cada detalhe, cada característica que você carrega. E tudo isso não é um defeito. Tudo isso é plano de Deus. Para os homens limitados, ignorantes, eles podem pensar que isso é um defeito, mas não é não. É plano de Deus. Deus não te gerou e não te formou da maneira como você é, à toa. Ele fez você da maneira que você é, para que a glória de Deus fosse manifesta através da tua vida. Amém? Versículo 6, olha só. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-os aos olhos do homem. Veja a cena. Já viu? Jesus puxa o catarro divino. Jesus poderia estar gripado, sair um bagulho verde, tipo cimento. Ele cuspiu no chão, fez uma massa, pegou aquela massa e colocou nos olhos daquele homem cego. Eu acho que aquele homem só deixou ele botar porque era cego, não é? Mas eu acho que ele deve ter percebido que Jesus puxou o catarro, velho. De repente Jesus puxa um catarro, você tipo, que isso, Jesus? De repente vem um negócio molhado na tua cara, você, né, associa. E Jesus usa métodos, formas, jeitos que o homem duvida, mas para que a glória de Deus fosse manifestada. Ele cospe, ele faz a argamassa e diz para aquele homem, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu acho isso incrível, sabe? Porque Jesus, ele curava as pessoas de uma maneira, ele agia de uma maneira tão singular, não é? Tipo assim, Jesus, ele não trouxe holofotes, ele não fez uma campanha de cura e libertação. Jesus pega aquele homem cego, diz para aquele homem que ele era daquele jeito, porque Deus tinha planejado que ele fosse daquele jeito. Ele cospe no chão, pede para aquele homem lavar-se no tanque de Siloé, para que a glória de Deus fosse manifestada. Da maneira mais bizarra possível, a glória de Deus foi manifesta através da vida daquele homem. E sabe, relacionando isso com a minha história, com a tua história, eu tenho certeza que Deus há de usar quem você é, talvez da maneira mais bizarra possível, mas que a glória dele vai ser manifestada através da tua vida, vai. Se você assim permitir. Eu fico pensando que aquele homem que levou um cuspidão no olho, não ficou com nojo. Não pestanejou, não reclamou, não murmurou. Ele falou, é assim que Deus quer me usar? Então que seja assim. É assim que Deus quer fazer? Então que seja assim.
Sabe, o grande problema, muitas vezes, de Deus não manifestar a glória através da tua vida, é porque você é indomável. Não é porque você não tem habilidade suficiente, porque não tem habilidade nenhuma, velho. Não é porque você tem características físicas, mentais, que não te proporciona ser usado por Deus. Não. É porque simplesmente, muitas vezes, você não está permitindo Deus usar você com as características que você tem. E do jeito que você é. Sabe, Jesus manifestou a glória dele através da vida daquele homem, não levando aquele homem para cantar num palco, mas cuspindo no olho dele. Você está entendendo isso? Jesus quis manifestar a glória dele através da vida daquele homem, não colocando ele num horário nobre de televisão, mas cuspindo no rosto dele. E tudo que aquele homem teve que fazer é se submeter ao que Jesus queria fazer, sendo quem ele era, fazendo o que ele podia fazer. Olha só, o homem foi, lavou-se, voltou vendo. Seus vizinhos, aqueles que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, só se parece com ele. Mas ele próprio insistia: não sou eu, galera. Isso é demais, né? Ele volta para o beco dele, a galera olha para ele e fala: parece o cara que ficava mendigando. Ah, mas não é não. É ou não é? E ele: não, é eu, sou eu. Não é você não. Não, sou eu mesmo. Ninguém acreditava naquilo que Deus havia feito naquele homem, através dele. Sabe por quê? Porque todo mundo pensava que ele era incapaz, de alguma forma, de ser favorecido, agraciado e usado por Deus para manifestar a glória dele. Sabe, talvez, você olha para a tua vida, velho, e você pensa que Deus não pode te usar tanto. Tu é o apacentador, beleza, mas você não. Você é quem é, porque Deus quer te usar para manifestar a glória dele. Você entende isso? Não existem pessoas especiais. Existe um Deus especial. Não existem pessoas melhores ou piores. Existe um Deus gracioso e bondoso. E esse Deus bondoso e gracioso escolheu usar aquele homem, surpreender todo mundo com aquilo que aquele homem viveu, curando ele. Olha só, versículo 9. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei. Eu só sei que ele me usou. Eu só sei que ele usou quem eu era para manifestar a glória de Deus. Essa história é mais uma das boas histórias de João. Essa história é um sinal. Um sinal que aponta para onde? Um sinal que aponta para mim e para você, velho. Um sinal que nos chama a atenção para um Deus que não erra. Um sinal que aponta para um Deus soberano, que te planejou, que te formou, que te gerou no ventre da sua mãe com as características que você tem, do jeito que você é, para que a glória dele fosse manifesta através da tua vida.
Deus pensou exatamente em quem você seria. E volto a repetir, você é exatamente quem Deus quis que você fosse. Talvez você ainda não faça o que Deus quer que você faça. Mas que você é quem Ele pensou que você fosse, você é. Essa história, sabe o que ela aponta? Ela aponta para um Deus que olha para todos nós de maneira igual. E que não rejeita nenhum sequer. Para Deus, não existe nenhuma pessoa rejeitável nesse mundo. Para Deus, não existe ninguém, nunca existiu e nunca não vai existir. Alguém que Deus olha e fala, não, não quero. Não. Eu amo esse texto que está lá em João 6,37. Quando Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus está dizendo em alto e bom tom o seguinte, eu jamais vou rejeitar aquele que vier a mim. Não importa como, não importa quem, não importa quando, não importa a forma. Aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei. E talvez você fique olhando para tudo isso e fala, beleza, Lipão, Deus não me rejeita. Mas as pessoas me rejeitam. E aí? O que tu tem para me dizer? Imagine que você está sendo acusado por um crime. E você vai participar de um tribunal onde você vai ser acusado por aquele crime. E aí você chega lá no tribunal e todo mundo gritando, ladrão, ladrão, safado, salafrário, mentiroso. E o juiz chega e bate o martelo e fala inocente. E aí? A rejeição das pessoas, quanto importa? Quanto importa ser rejeitado pelos homens, se Deus não te rejeita? Quanto importa ser rejeitado pelos teus amiguinhos loucos, pecadores, bulinadores, se Deus não te rejeita? O que importa ser rejeitado pela sua cor, pela sua etnia, pelas suas origens, se Deus não te rejeita? Que se lasque quem me rejeita. Eu sei que Deus não me rejeita. A palavra diz que Jesus foi um homem profeticamente rejeitado por muitos. Jesus, ele se aproxima do dia do batismo dele. E quando ele está sendo batizado, o que acontece? O céu se abre e sai uma voz ecoando do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Jesus foi rejeitado pelos fariseus, pelos romanos, pelos discípulos, pela multidão. Jesus passou os últimos dias da vida dele amargando a rejeição de todo mundo. Mas consciente que o Pai jamais o abandonaria e jamais o rejeitaria. E eu não sei se você consegue perceber os céus abertos sobre a tua vida. E Deus falando do céu, olhando para você e dizendo, é esse aí. Não, é ele. Não, é esse mesmo. Não, Jesus, para aí, velho. Tem língua presa, irmão. Não, é ele. Não, eu sou cego. Não, eu sou gordinho. Não, eu nasci com 6 dedos. Não é o meu cabelo.
Não ao jeito que eu falo. Olha de onde eu sou. É exatamente você. O filho amado que Deus tem muito prazer. Para confirmar o que eu estou falando, Salmo 139, versículo 13, diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus pensou em cada detalhe sobre a tua vida. E deixa eu te contar uma boa notícia. Ele não errou. Ele não errou. Ele não estava com sono. Ele não estava distraído. Ai, saiu a orelha dele. Ai, caraca, velho. Corta a orelha. Não tem como, já foi. Não, ele não errou. Ele sabia exatamente quem você seria, do jeito que você seria. Para que a glória de Deus fosse manifesta do jeito que só você pode manifestar. Sabe de uma coisa? Eu estou manifestando a glória de Deus do jeito que eu posso. Do jeito que eu posso. E estou fazendo tudo o que eu posso para manifestar a glória de Deus de alguma maneira. Com o meu Facebook, com a minha pregação, com a minha amizade, com a minha presença. Mas a maneira como você pode manifestar a glória de Deus, eu não posso. Só você pode. Porque só você é quem você é. Jesus, ele falou algo que deve, no mínimo, te esclarecer a mente. Ele diz o seguinte: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Mas antes, tenham medo daquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma, lançar no inferno. Não tenha medo. Não dê bola para o tribunal. Não dê bola para aquilo que as pessoas dizem. Não dê bola para aquilo que os bulinadores te falam. Não dê bola para aquilo que teu pai te falou. Pô, queria que você tivesse nascido mulher. Não dê bola para isso. Deus não errou. Deus não errou formando, forjando, arquitetando, tecendo você no ventre da mãe. Ele não erra. E você é exatamente quem Ele pensou que você seria.